programa de hoje do Relações Internacionais em Pauta tem um convidado muito especial, o embaixador José Botafogo Gonçalves. Embaixador, muitíssimo obrigado pela honra, pelo privilégio de tê-lo aqui no Itamaraty, na sala de leitura do Palácio Itamaraty. O senhor é um dos grandes protagonistas da política de integração brasileira, integração regional. O senhor foi subsecretário de Integração Econômica, Comércio Exterior, secretário executivo da CAMEX, secretário especial da Presidência da República para temas de Mercosul e integração, embaixador em Buenos Aires. Mas eu me lembro que o senhor sempre faz questão de enfatizar a importância e o peso da história, né, para que possamos compreender o momento atual. Então, talvez se o senhor pudesse fazer uma síntese histórica do panorama de alguns séculos para que a gente possa entender o momento em que estamos passando na região. Certamente. É um prazer muito grande poder retomar esse diálogo diretamente com você, mas com um prazer imenso estar nesta casa, onde comecei minha carreira desde 1960, quando terminei o Rio Branco, 59, 60, e aqui era o local onde víamos com frequência, né? De fato, para entender o momento atual e quais são os principais elementos que temos que levar em conta na política regional aqui na América do Sul e particularmente no Cone Sul, que é onde eu aplico mais as minhas ideias, eu quero lembrar que a gente pode separar em 5 etapas o relacionamento do Brasil com o Cone Sul e com as províncias antigas do Reino Espanhol. A primeira fase, obviamente, todos nós sabemos, começa no século XVI, com o desembarque de Pedro Álvares Cabral aqui e com a continuada ocupação do resto do continente pela Espanha. Então, esse século XVI, XVII, XVIII, o paradigma principal que guiava a relação da colônia portuguesa com a colônia espanhola era, essencialmente, reflexo das rivalidades entre Espanha e Portugal na grande Europa e, naturalmente, o papel muito particular que, para Portugal, desempenhava a sua aliança com a Inglaterra. Esse é o primeiro momento, digamos assim, da relação entre a colônia lusa e a colônia espanhola aqui na América do Sul. O segundo momento, já estamos agora no século XIX, quando começaram os processos de independência acelerados ou motivados pela ocupação napoleônica da Península Ibérica e pela derrocada das monarquias espanhola e portuguesa, pelo menos momentaneamente. A portuguesa nós sabemos que depois se reconstruiu. Nesse momento, a relação entre o Brasil e os seus vizinhos da antiga colônia espanhola refletiu já não só necessariamente a rivalidade anterior, mas a necessidade de você fixar e formar e consolidar a sua independência. Então, essa fase do século XIX é a fase, ainda como herança da rivalidade espanhola e portuguesa. Você tinha problemas de fronteiras, problemas de administração das diversas províncias espanholas, porque o Brasil, como colônia portuguesa, se manteve unido, enquanto que a colônia espanhola se fragmentou em inúmeras repúblicas. Mas o paradigma dominante era o da consolidação das fronteiras e, naturalmente, processos que com frequência levavam a conflitos armados. Foi quando tivemos os nossos conflitos na Bacia do Prata, que culminaram com a grande guerra da Tríplice Aliança, aqui no Brasil, chamada Guerra do Paraguai. Então, o século XIX marcou esse paradigma. No início do século XX, graças ao Barão, o Brasil consolidou suas fronteiras com todos os países vizinhos da América do Sul. E a relação no Cone Sul, e particularmente com a Argentina, se foi pacificada do ponto de vista fronteiriço,
ela passou por uma fase de crescentes rivalidades no sentido de afirmação da sua importância em relação aos outros vizinhos da América do Sul. Então, realmente, a primeira metade do século XX é onde se explicita essa rivalidade Brasil-Argentina, cada um querendo ser mais militarmente forte que o outro, querendo ser mais politicamente importante que o outro, querendo ter projeção internacional maior que o outro. Isso durou praticamente durante toda a primeira metade do século XX. O que mudou da segunda metade do século XX em diante? Mudou, e acho que isso agora, então, estamos chegando perto do tema que vai nos ocupar adiante. O que mudou foi a decisão, que eu diria entusiasmada, de Brasil, de Argentina e de outros países sul-americanos ou latino-americanos, a seguir os conselhos e as sugestões da CEPAL de industrialização. Mas, na época, o conceito era esse. É preciso que a América Latina deixe de ser uma mera produtora de produtos agrícolas, de commodities, e ela tem que se industrializar para superar as chamadas as relações perversas dos termos de intercâmbio. A industrialização provocou um movimento muito importante nas políticas públicas e particularmente na política externa, e foi ela a responsável pelas primeiras iniciativas formais de acordos de integração regional. A primeira, com pretensões muito ambiciosas, que reunia toda a América Latina, é a ALOC, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, Tratado de Montevidéu, 1960, que tinha como base o conceito de nação mais favorecida. Tudo que um país fizesse a outro era automaticamente estendido a todos os demais. O resultado foi muito modesto. Não foi negativo, houve um progresso. O conceito de integração regional começou a ganhar respeitabilidade, começou a ganhar interesse no meio acadêmico e também no meio empresarial, embora com muitas resistências, porque as políticas nacionais do Brasil, da Argentina, do México, do Chile, da Colômbia, de onde quer que seja, eram todas muito nacionalistas. Porque um dos ingredientes da política de industrialização era a proteção ao mercado interno e a preferência do mercado interno contra o mercado importador. E isso se aplicava não só às importações dos países desenvolvidos, mas também dos países de desenvolvimento. Então, o Brasil não gostava de importar da Venezuela, não gostava de importar da Argentina, não gostava de importar do Chile e vice-versa. Então, esse é o paradigma que predominou na segunda metade do século XX, mas com essa modificação importante. As ideias de livre comércio começaram a ganhar terreno. Em 1980, tivemos o Tratado da ALAD, que persiste até hoje, que é um reconhecimento de que temos que ser mais modestos em termos de extensão automática das vantagens negociadas, então, permitir que as vantagens sejam negociadas só em um grupo pequeno, e a ALAD é que deu origem ao Mercosul. Então, vamos chegar em 1991 ao célebre Tratado de Assunção, que é realmente a mais ambiciosa, a mais inteligente, a mais ousada das experiências na América do Sul de integração regional, porque realmente comprometia não só Brasil e Argentina, mas Uruguai e Paraguai a se destinarem à constituição de um mercado comum, onde houvesse livre circulação de bens, de serviços e de pessoas. Esse é o objetivo último do Mercosul, né? Nós conhecemos o balanço do Mercosul até hoje, sabemos que, do ponto de vista de comércio, o resultado foi muito significativo, ampliamos enormemente o comércio intrazona, reduzimos enormemente tarifas, a circulação de bens e serviços progrediu, a circulação de pessoas melhorou, né? O turismo, sobretudo, é muito mais fácil, a circulação profissional evoluiu mais menos, né? Ainda somos muito nacionalistas em termos de reconhecimento, livre funcionamento das profissões dos diversos países, mas com algum progresso ocorreu. Então, o Mercosul realmente significou, digamos assim, o ponto máximo desses conceitos de integração regional que prevaleceram de 91 para cá. Lamentavelmente, a partir
dos anos 2003, por aí, o Mercosul acabou entrando num desvio pela sua busca de um caminho político que nada tem a ver com o Tratado de Assunção, que é a chamada bolivarianização do Mercosul, né? e alcançar objetivos, inclusive econômicos, que eram contraditórios ao Tratado de Assunção, porque a essência do bolivarianismo, dito pelo seu criador, e não por mim, é claro, pelo seu criador, Hugo Chávez, era a rejeição do capitalismo e a criação de um conceito que nunca ficou muito explícito, mas que ele chamava de socialismo do século XXI. Bom, esse período acho que terminou, a experiência econômica do bolivarianismo, estamos vendo, fracassou. Hoje estamos entrando numa fase, e essa então chegou no quinto momento, que eu acho que é aquela que vamos examinar agora com um pouco mais de detalhe, em que as relações entre Brasil e os seus vizinhos do Cone Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e também com os países do lado do Pacífico, já não são mais, não deveriam ser mais limitadas por um intercâmbio de benefícios de um lado e do outro. Isso é essencial, é muito importante. Mas a visão que eu vejo do Tratado de Assunção é uma tentativa de unificar e de distribuir melhor as relações entre os quatro, reduzir essas chamadas assimetrias, né? Uruguai e Paraguai, pequenos países, e Brasil e Argentina maiores, mas como o Brasil é muito maior que a Argentina, então o Brasil deveria buscar um equilíbrio também de vantagens com a Argentina. Tudo isso é muito bom, mas hoje eu vejo absolutamente insuficiente. O mundo hoje está globalizado. As cadeias de valor se medem não pela nacionalidade dos seus elos, mas pela eficiência final do produto e a competitividade que ela produz. Acho que temos que seguir o exemplo da China. A integração das cadeias produtivas na China é feita com a incorporação de elos da cadeia dos vizinhos chineses, com os quais eles negociam, de maneira que essa ideia de nacionalizar a cadeia, que hoje, na linguagem aqui jornalística e mais que isso, se refere como conteúdo local. Né? É fundamental que o produto brasileiro tenha conteúdo 100% brasileiro. Não é verdade. Nós estamos vendo isso no caso do petróleo. Né? O conteúdo local para a produção de plataformas de petróleo quase que inviabiliza a obtenção dessas plataformas em tempo hábil e a custos razoáveis, porque nós encarecemos a plataforma e demoramos na sua realização, independentemente do problema da corrupção, que é outra parte que não entra aqui nessa análise. Hoje, o desafio não é que Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai tenham um equilíbrio de vantagens e concessões, mas é a necessidade que os quatro se reúnam para dirigir-se ao mundo, para aumentar a sua participação no comércio mundial. É uma vergonha que os países da dimensão desses quatro, sobretudo Brasil e Argentina, tenham apenas 1% do comércio mundial. Estes quatro países, fundadores do Mercosul, são os maiores produtores agrícolas do mundo. Superam os Estados Unidos em produção agrícola. O Brasil com a agricultura tropical e a Argentina com a agricultura temperada. Somos provedores de proteínas animais, somos provedores de proteínas vegetais. Uma gama de produtos de toda a natureza, tanto da área temperada quanto da área tropical. Nós somos capazes de resolver uma boa parte do problema grave da segurança alimentar, que é aquela que está preocupando ao mundo civilizado e ao mundo emergente, porque, segundo a FAO, segundo outras avaliações, nós vamos ter, em algumas décadas, aproximadamente 8 bilhões de habitantes na Terra, uma boa parte urbanizado. A China, com o processo de urbanização violenta, significa urbanizado, significa que quem mora na cidade não produz no campo. Tá? Ele é consumidor de comida, ele não é produtor de comida.
Então, esses aspectos todos levam aqui a integração regional dos 4 países do Mercosul e a relação do Brasil e dos 4 países do Mercosul com a comunidade andina tem que ir além da visão puramente bilateral de vantagens e concessões reciprocamente vantajosas, mas unimos em processos de integração, eu diria, vertical, tanto na área agrícola quanto na área industrial, na área de serviços também. As cadeias de valor hoje são internacionais. Se para um elo da cadeia produtiva é preciso uma importação de um produto, por que não fazê-la? Aliás, a agricultura faz isso com muita clareza, né? O Brasil precisa de potássio para melhorar a qualidade da terra, então compre potássio. Quem tem potássio? Não há produto agrícola que diz, eu só vou comer a carne se a cadeia produtiva da carne for só com conteúdo local brasileiro. Isso não faz sentido. Se não faz sentido na agricultura, também não faz sentido na indústria. Então, eu me alonguei um pouco nessa introdução, mas o importante é deixar saliente que daqui para frente os processos de integração regional têm que ter em vista uma inserção conjunta dos 4 países do Mercosul na comunidade internacional, seja em relação aos Estados Unidos, seja em relação à Europa, seja em relação à China, à Ásia e, obviamente, à África, que hoje ainda ocupam uma posição relativamente modesta no conjunto das nossas atividades diplomáticas. Perfeito. Bom, toda a estrutura da integração se assenta muito na parceria estratégica Brasil-Argentina. O senhor foi embaixador em Buenos Aires de 2002 a 2004, no período começo da era Kirchner, né? E nós vemos agora a transição para uma nova fase na história da Argentina, a presidência Macri. Então, se o senhor pudesse um pouco rememorar como estavam as relações Brasil-Argentina naquele momento, né? O senhor foi embaixador, e em que medida aquele momento político-econômico é diferente do começo da era Macri, ou seja, quais as transformações que Macri pode trazer nas relações bilaterais se comparadas com esse período, né, do início da era Kirchner? Acho a sua pergunta muito oportuna. Efetivamente, quando explodiu a crise política na Argentina, 2001, 2000, inclusive com uma queda abrupta do então presidente da Argentina, que teve que fugir de la Rua, que teve que fugir de helicóptero da Casa Rosada, etc. A relação bilateral do Brasil com a Argentina era a melhor possível. A Argentina estava isolada do mundo. Lembram-se todos que, após a queda do de la Rua, a Argentina declarou default, deixou de pagar a dívida externa. Isso isolou a Argentina do mundo financeiro internacional, que só agora voltou a se normalizar com os acordos com os chamados fundos abutres, né, do Macri. A inflação na Argentina estava absolutamente descontrolada. A política do cavalo de paridade cambial foi um fracasso total, né? O 1 por 1 não resistiu, né? A dolarização da economia mostrou-se um custo altíssimo para uma economia em desenvolvimento. Então, foi uma crise muito construída dentro da Argentina, por políticas argentinas desconectadas com o resto do mundo e também com o Brasil. Embora não houvesse nenhuma divergência maior entre Brasil e Argentina no campo político, certamente que não havia, no campo da macroeconomia, sim, porque se o cavalo, ao estabelecer a paridade cambial e a conversibilidade do peso em relação ao dólar, ele propôs que o governo brasileiro fizesse a mesma coisa. O Brasil também deveria ter um câmbio fixo de 1 para 1 e ter caminhar para a conversibilidade da moeda, o que era impraticável para a macroeconomia brasileira e para o governo brasileiro de então. Então, essa divergência comercial e econômica foi muito forte. Os incidentes que ocorriam, ou os problemas que ocorriam entre Brasil e Argentina estavam muito concentrados nessa área comercial
mas que eram consequência de visões macroeconômicas divergentes. Não era um problema de o Brasil ter um inimigo na Argentina e a Argentina ter um inimigo no Brasil. Os exportadores argentinos serem inimigos dos exportadores brasileiros. Não, é cada um tentando procurar se defender, tendo em vista que as decisões macroeconômicas eram absolutamente divergentes, cada uma caminhando para um lado diferente do outro. Então, foi essa época que eu tive a oportunidade de representar o Brasil em Buenos Aires e pude verificar que havia uma grande simpatia, havia um grande interesse solidário. O Brasil ajudou muito a Argentina na época. Vamos dizer assim, o Brasil era um tubo de respiração da Argentina com o resto do mundo. O Brasil deu muito apoio à Argentina, até em aspectos aparentemente secundários, como era financiar as pesquisas científicas argentinas que ficaram comprometidas por falta de recursos. Nesse ponto, inclusive, o então ministro de Ciência e Tecnologia, que é um colega nosso, o Ronaldo Sardenberg, ofereceu vantagens e pagou assinaturas de revistas para que os argentinos tivessem acesso às assinaturas de revistas científicas, né, do mundo inteiro. Então, esse foi um período em que se consolidou muito a relação bilateral no plano político. Eu lidava constantemente com o Dualde, o gabinete argentino era um gabinete muito amigo do Brasil, embora a crise profunda da Argentina só tenha sido superada lentamente e depois voltou a crescer já com o presidente eleito Néstor Kirchner. Esse período mostra de que, por isso é que eu fiz aquele exame histórico anterior, esta rivalidade que predominou na primeira parte do século XX, a Argentina querendo ser melhor que o Brasil querendo ser melhor que a Argentina, ela já passou de moda. Ela não interessa nem aos cidadãos argentinos, nem aos cidadãos brasileiros. Há menos desconfianças, há menos preconceitos. Naturalmente, para que as coisas não percam de interesse, porque uma rivalidade é sempre útil, nós mantemos a rivalidade no futebol. Mas é uma rivalidade desejosa, uma rivalidade saudável, não? Vamos continuar discutindo por muitos anos se o Pelé é maior que o Maradona ou vice-versa. Ótimo, é isso que a gente deve discutir. Enquanto isso, vamos trabalhar. E é essa a matéria que eu acho que devemos fazer agora, tirando a experiência da crise de 2002, 2004, primeiro começar, e espero que o novo ministro da Fazenda do Brasil e o ministro da Fazenda da Argentina tenham um diálogo para uma convergência macroeconômica. Isto é uma pré-condição. Não há nenhuma razão, dada a complementaridade das nossas economias, que impeça a Argentina e o Brasil de caminharem com pragmatismo, sem delírios integracionistas. No passado se falava de fazer uma moeda comum. A moeda comum é o fim de um processo longo de convergências. Nós estamos vendo que a moeda comum euro, ela surgiu depois de décadas de aproximação lenta. E assim mesmo estamos vendo que talvez a parte mais fraca da União Europeia é a manutenção da unidade através do euro, né? Porque primeiro a Inglaterra não aderiu, inclusive é um tema central do futuro Brexit, que vamos discutir daqui a alguns dias, né? Mas é também um problema para a disciplina fiscal dos 25 países que compõem a União Europeia. Então, não vamos falar de moeda comum Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, a gente perde tempo e energia numa coisa que é desejável, mas que está muito longe do horizonte. Mas convergências iniciais, a responsabilidade fiscal, combate à inflação, taxa de câmbio, tudo isso permite uma convergência se as visões argentinas e brasileiras tiverem em mente não o que um agrada ao outro, mas o que ambos podem fazer para conquistar uma parcela maior do comércio internacional. Na área de energia, de alimentos, é evidente, nós seremos, nos próximos décadas, os maiores produtores e fornecedores de alimentos do mundo.
nós temos uma arma poderosa na mão, que é a nossa capacidade de garantir segurança alimentar para o resto da humanidade. Temos que trabalhar operacionalmente nisso. E nada disso é possível sem também convergência macroeconômica. E o outro setor também de maior importância é o setor energético. Os problemas de câmbio climático, sustentabilidade ambiental, têm respostas espetaculares a serem dadas pela potencialidade brasileira, tanto na área de fontes renováveis como não renováveis. Evidentemente que as fontes renováveis têm mais atrativo, têm mais popularidade, e é natural que seja, sobretudo vento, sol, biocombustíveis, mas mesmo nas fontes não renováveis há progressos importantes. A hidroelétrica é uma fonte renovável e extremamente útil e barata. O custo ambiental da eletricidade hoje é mais controlado do que foi, né? Mas o petróleo hoje também, você pode extrair petróleo com menos poluição que se fazia no passado. Então, no Brasil, a Argentina tem uma enorme facilidade no gás natural. Claro. Né? Vaca Muerta é um depósito argentino de talvez o maior do mundo, depois dos americanos, para a produção de petróleo, mas sobretudo de gás natural. Então, uma convergência de matriz energética entre Brasil e Argentina também é recomendável. E eu creio que o novo governo Macri está muito atento a essas oportunidades. Eu estive em Buenos Aires, não como governo, é claro, já não sou do governo há 14 anos, mas como vice-presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e tive a oportunidade, junto com o presidente do Centro, de discutir com as autoridades argentinas e com o meio acadêmico argentino o que fazer para trabalharmos, para produzirmos policy papers, para produzirmos sugestões de política que venham a contemplar a produção de alimentos, a produção de energia e os programas de infraestrutura. Né? Os países do Mercosul, talvez não exista no mundo uma região mais pronta a receber investimentos de grande porte na infraestrutura, com um efeito extremamente positivo sobre a sustentabilidade ambiental, sobre o meio ambiente, que é reduzir custos. Veja bem só o exemplo da soja. Se nós substituirmos a soja que o Brasil exporta de caminhão lá do Paraná, do Mato Grosso para os portos de São Paulo e Paraná, por ferrovias ou por hidrovias, olha a vantagem ambiental que isso representa. Então, essas conexões ferroviárias e hidroviárias estão aí à disposição. Nós temos toda a estrutura geográfica. Alexandre, eu sempre falo de geografia, de história, mas devemos falar de geografia também. Entendeu? A geografia dos 4 países do Mercosul é uma geografia que favorece o entendimento. O Cone Sul ele está pronto para ser integrado geograficamente, o que não é verdade, lamentavelmente, para as nossas relações com o mundo andino, porque Papai do Céu decidiu que entre nós e o mundo andino tem a floresta amazônica e os Andes, que são 2 obstáculos de grande monta. Então, as soluções para a integração do Mercosul com a comunidade andina passam por outros caminhos. Mas, no caso do Cone Sul, passa por uma integração regional, de uma infraestrutura, transporte, comunicações, portos, transporte intermodal. Então, oferecemos condições para atrair capitais que estão ociosos no mundo. O pouco desenvolvimento da Europa, o pouco desenvolvimento dos Estados Unidos faz com que há enormes recursos disponíveis, pagando juros negativos, que poderiam ser carreados para cá, se houver estabilidade política e econômica, se houver convergências macroeconômicas que deem segurança ao investidor e, naturalmente, um marco regulatório favorável. Então, esses são os grandes temas da integração regional que eu vejo que daqui para frente devemos dar atenção. Graças a Deus, eu creio que o novo governo que se instala no Brasil pensa da mesma maneira.
tenho visto as declarações do ministro das Relações Exteriores, Zé Serra, num sentido de abertura de negociações com os nossos parceiros, tanto os próximos quanto os distantes, e eu creio que é por esse caminho que nós vamos fazer. Então, resumindo uma parte desse comentário, a gravidade da crise que nós estamos enfrentando, a profundidade da crise, está nos ajudando a perceber que a saída dela é mudar o paradigma e sermos muito mais ambiciosos em termos de participação das nossas economias no mundo e não simplesmente uma distribuição de vantagens e inconvenientes e favores entre os países entre si. Quer dizer, passar do bilateralismo para o regionalismo com vistas à integração no mundo, essa é a fórmula que eu acho que temos toda a chance de desenvolver daqui para frente. Sim. O senhor mencionou Policy Papers, isso, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRE. Sem dúvida, o papel do SEBRE vai ser muito importante na reflexão dessa nova fase. Se o senhor puder falar um pouco sobre o SEBRE, a sua importância, quais são os seus projetos? Veja bem, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais foi criado há apenas 18 anos, pelo saudoso ministro Luiz Felipe Lampreia, que nos deixou há pouco tempo, e na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. O fato de ter só 18 anos já mostra como o Brasil estava muito voltado para dentro. Todos os países importantes do mundo, há muitas décadas que tem centro de relações internacionais que fazem pesquisas, estudos acadêmicos ou desenvolvem documentos de apoio para as políticas públicas. A própria Argentina, o CARI, tem 30 anos. Né? O modelo brasileiro foi um pouco inspirado no modelo do CARI, mas é um progresso. De lá para cá, o SEBRE conseguiu se firmar como o primeiro think tank brasileiro em relações internacionais. Mais do que isso, ele pôde acompanhar um fenômeno que não é do SEBRE, mas da sociedade brasileira, a multiplicação de cursos de relações internacionais que as universidades brasileiras hoje apresentam e para os quais, eu acredito, essas entrevistas que nós estamos dando vão ser de utilidade, né? Há alguns anos atrás, eu tenho inclusive colegas e companheiros que foram os primeiros formados em cursos de relações internacionais, se não me engano, começou em Brasília. Né? Hoje há mais de 100 instituições acadêmicas de curso superior oferecendo cursos de relações internacionais para a grande juventude brasileira. Então, estamos vendo uma explosão de interesse no tema de relações internacionais. O que está faltando é, primeiro, produzir pensamento. O que é um think tank? É uma palavra inglesa, mas é acúmulo de pensamento. Você acumula depósitos de pensamento que você vai lá e retira e usa para aplicação pelas as autoridades e, mais do que isso, pelo setor privado. Então, o nosso setor privado também, estou falando da indústria, estou falando da agricultura, estou falando dos serviços, não estava habituado a encomendar, a informar-se sobre relações internacionais através de think tanks. Ainda não faz isso. Sim. Faz parcialmente. O SEBRE, por exemplo, é financiado em boa parte por empresas nacionais, estrangeiras e privadas. O SEBRE não tem dinheiro de governo. Tem algum dinheiro de empresas públicas, como a Petrobras, a Eletrobras, mas não de BNDES, mas não de governo. Mas o SEBRE pode, deve, espera produzir documentos, produzir sugestões de políticas públicas que sejam utilizáveis pelos governos. Né? No momento, quem está absorvendo a produção do SEBRE são as empresas que nos financiam. Né? Nós temos sites, temos publicações escritas, fazemos conferências, temos eventos, e esses eventos estão sendo utilizados, os documentos estão sendo utilizados pelo setor privado, o que eu acho magnífico. Né? Nós podemos agora, dada essa nova mentalidade mais aberta e mais dinâmica que está prevalecendo na Argentina, no Brasil, Paraguai e Uruguai, passar a produzir mais documentos
que sejam de utilização das entidades públicas, seja no setor econômico comercial, seja no setor educacional, seja no setor de defesa, né? Esses temas transversais, como meio ambiente, lavagem de dinheiro, crime organizado transnacional, tráfico de drogas, tráficos humanos, são questões que não são nacionais, são questões transfronteiriças. O Brasil, com essa fronteira imensa que tem com os países andinos, com os países, sobretudo, os países que lindam através da floresta amazônica, né? Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, que não temos fronteira, mas estamos perto, Venezuela. Nós não podemos bilateralizar as nossas discussões, né? O tema de preservação da floresta amazônica não pode ser discutido bilateralmente, tem que ser discutido regionalmente, né? Temos um tratado de cooperação amazônica que, a meu juízo, está tendo pouca relevância. Deveríamos dar muito mais importância ao Tratado de Cooperação Amazônica e, nisso, enquadrarmos as questões, não só de meio ambiente, mas, sobretudo, as questões criminais complicadas, tráfico de drogas e o crime organizado é hoje fundamental. Acho que, aliás, já houve um entendimento entre o governo argentino e o governo brasileiro em torno de concentrar esforços, o governo Macri e o governo do Temer, concentrar esforços nessa área da segurança da região amazônica. Mas nós podemos estender isso a outros temas transversais, porque ali a problemática é outra, a convivência é outra, e nós temos que reconhecer que a floresta amazônica e que os Andes são realidades geográficas que fazem com que a estrutura da relação do Brasil com esse país seja diferente daquela do Cone Sul, onde entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina temos uma contiguidade geográfica e temos rios. Mas rio é uma coisa muito fácil de ser superada. Pelo contrário, não é um obstáculo, pode ser até uma ajuda, porque o tráfego hidroviário é o mais barato do mundo, né? Então, esses são aspectos que eu acho que explicam por que devemos estar sempre atentos à necessidade de reconhecer a história e a geografia como molduras dentro dos quais nós operamos na realidade do mundo globalizado de hoje. Embaixador, é uma honra para nós ter a sua participação, é um privilégio receber seus conselhos, compartilhar da sua visão. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Podem contar sempre comigo, podem contar com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. 44 anos de vida diplomática faz com que não há aposentadoria possível para a carreira diplomática. A gente deixa o serviço ativo, mas a cabeça continua pensando como se fosse um diplomata no início de carreira. Sem dúvida, juventude permanente. Embaixador, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado também a você que tem nos acompanhado. Inscreva-se para assistir a todos os nossos vídeos e até a próxima. Até logo.